bom dia, tudo bem com vocês? A paz de Jesus. Sou Edna Maria, do canal Estações da Vida. Então, estamos aqui, né, nessa manhã de inverno, um friozinho e o sol vem nos aquecer, né? Ele já está aqui nos aquecendo. E também lembrando dessa música de fundo que são os pássaros. Os pássaros, eles vêm assim de encontro ao nosso labor, ao nosso trabalho, com essa sintonia, né, de fundo, nos trazendo assim alegria, né, de estarmos em contato com a natureza, né, porque aqui no meu sítio, onde eu moro, a gente vai trabalhando e a gente vai ouvindo essa, né, sinfonia, né, dos pássaros. É muito gostoso. A natureza é muito bela, ela traz muitas belezas, né, que nos permitem perceber o cuidado de Deus. Bom, então nesse momento eu gostaria de fazer um momentinho de oração, né, e eu os convido, né, a fazer essa oração comigo. Vem, Espírito Santo, iluminar a nossa vida. Desperta em nós esse sentimento filial para com o nosso Pai Celeste, nosso Criador. Que abramos o nosso coração para Deus e que o Senhor cuide de nós em meio aos invernos da vida. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos e minhas queridas, meus amados irmãos, estou aqui com um sentimento assim de gratidão, né? Gratidão por mais esse dia, gratidão por estar aqui falando com vocês, de estar aqui trazendo as boas novas, né? E uma palavrinha que me veio ao coração hoje cedo foi cuidado, né? O cuidado de Deus para conosco. Há momentos em nossas vidas que passamos por grandes tribulações, problemas, né? Problemas de saúde, às vezes nosso ou dos nossos, preocupações, né? Preocupações com situações que nos fogem ao controle, né? Preocupações com em algum determinado momento de nossa vida que a gente não sabe qual caminho a trilhar, né? Às vezes nos apresentam caminhos que a gente pensa, mas qual? É esse ou é aquele? Eu faço isso ou faço aquilo? Então são situações que vai nos preocupando, vai deixando o nosso coração inquieto e é onde a gente precisa do cuidado de Deus, né, de clamar a Deus, de pedir sabedoria. Então, nesse momento, eu gostaria de convidá-los, né, a seguir aqui comigo, né, com a palavra de Deus, né, a quem quiser abrir a sua Bíblia ou quem quiser simplesmente acompanhar, né, ouvir, fique à vontade. Então, a palavra que eu escolhi hoje está em Mateus 10, capítulo 10, versículo de 28 a 35. Aliás, eu vou iniciar a partir do 26 até o 33. Não tenhais medo. Naquele tempo, Jesus disse: Não tenhais medo deles. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia.
O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nossa, essas palavras vêm assim de encontro, né, ao nosso coração, e ela vem assim revelando coisas que muitas vezes estamos temerosos, né, vem nos mostrando o cuidado de Deus para conosco. O que eu destaquei aqui nessa palavra foi: não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. É claro, né, que sempre precisamos fazer a nossa parte, né? Ao longo de nossas vidas, nós não podemos achar que Deus vai fazer tudo, porque não vai. Deus não faz tudo. Aquilo que depende de nós é a nossa parte, é nós que temos que fazer. Porém, o restante, o que é dele, ele faz. Então, que nós não tenhamos medo, pois o Senhor está conosco. Ele não está longe, é um Deus de perto e não de longe. E que possamos pôr tudo nas mãos de Deus. Todas as preocupações que muitas vezes vêm ao nosso encontro, nossas angústias, né? Que nós possamos colocar tudo nas mãos de Deus, porque Ele tem cuidado de nós, né? Tem até uma canção, né, com essa frase que diz assim, aliás, de Mensagem Brasil, que se chama Ele cuida de nós. E realmente, né, Deus cuida de nós, né, como traz na canção, como um pai cuida do filho. E realmente Deus cuida de nós como um pai que cuida do filho. Porque nós somos filhos do rei, né? E se somos filhos do rei, somos princesas, príncipes, né? Princesas, as meninas, os homens, príncipes. Por quê? Porque quem é filho do rei, né, tem esse título. Então, nós somos, e nós não precisamos temer, né? Não precisamos temer tudo aquilo que muitas vezes quer nos desanimar, quer nos deixar para baixo ou simplesmente quer nos destruir, porque o mal muitas vezes ele quer, né, nos atemorizar e até mesmo nos destruir. Mas quando estamos seguros na mão do nosso Pai, estamos seguros, né? Eu me recordo assim, né, quando somos pequenos, né, diante de algumas coisas que tememos, né, e o nosso pai está ali ao nosso lado e a gente põe a mãozinha ali na mão do pai, né, e ele segura a nossa mão e nós ficamos corajosos, né, não precisamos temer porque o pai está aqui do meu lado. A mesma coisa é Deus, né? A gente não enxerga com os olhos da carne, mas Deus está presente, né? Ele está ao nosso lado e não precisamos temer diante de muitas situações que às vezes a gente fica sem saber o que fazer, né? Porque Deus é conosco, Deus está conosco. Lembrando também, né, desse amor, né, desse cuidado e desse amor que Deus tem por nós. Ele nos ama, né? E Ele fez tudo tão belo, tudo tão bonito para nós.
que é a natureza que nos rodeia, que são coisas tão grandiosas que tem nesse mundo, né? Aqui é só o começo de tudo, né? Que Deus fez para que nós ficássemos por um tempo aqui. Se Ele fez coisas tão maravilhosas para ficarmos por um tempo aqui, imagine na eternidade que vai ser para sempre, né? Lá, com certeza, certamente, eu creio e o que diz as escrituras é real. Lá é muito melhor, muito mais, né? Tudo muito belíssimo, né? Que a gente não tem nem palavras para descrever. E eu creio, né? Que no cuidado de Deus, tanto aqui na terra quanto na eternidade, que confiemos, porque Deus não nos desampara, não nos abandona. Então, lembrando, né, pensando nesse amor de Deus, de especial predileção para conosco, com seus filhos, todos os seus filhos, não tem uns melhores que outros, porque Deus ama todos, né? Eu até me recordo, né, de uma época em minha vida que eu passei por muitas dificuldades, né, que eu gostaria até de deixar aqui o meu testemunho. Não vou me estender muito, né, porque não tem como estar falando tudo, mas eu gostaria de trazer um trechinho desse testemunho que aconteceu comigo, né? Eu não tinha tanta convicção, né, que era uma filha amada de Deus, que Deus me amava e, e que Ele cuidava de mim nessa época. Então, mesmo conhecendo um pouco, né, de, sobre Deus, né, sobre até mesmo de participar às vezes não participar de missas, de comunidade, mas eu ainda não tinha essa convicção desse amor de Deus, desse cuidado de Deus na minha vida. Então, nessa época, né, que eu estava passando por umas situações assim muito difíceis, foi numa época que eu comecei a participar de práticas não cristãs, que aqui eu não estou combatendo pessoas e nem crenças de ninguém, mas contando o que aconteceu comigo nessa época. Então, nessa época, o sofrimento bateu em minha porta. Eu não sabia mais, né, o que pensar, como agir, era um medo terrível, eram sentimentos que eu não consigo dar nomes, era algo assim que me confundia toda e eu fiquei num estado tal que, nossa, acho que ninguém dava nada por mim naquela época. Acho que as pessoas olhavam para mim e viam uma figura, uma pessoa toda que não tinha convicção das coisas, uma pessoa problemática, enfim, né? Não quero nem entrar em muitos detalhes aqui. E naquela época eu fui só percebendo que a minha vida estava indo ladeira abaixo. Eu estava numa situação tão difícil que eu não sabia mais o que fazer. Nada me dava segurança, família, pessoas, nada. Era como se eu estivesse sozinha no mundo. Imagina uma pessoa sozinha no mundo, sem ninguém, né? Porque não é que as pessoas não queriam me ajudar, não, minha família é maravilhosa, tentava fazer o melhor que podia por mim, mas eu não conseguia, né? Eu me sentia uma pessoa assim perdida, né? E foi nessa época que eu clamei a Deus. Eu clamava a Deus e pedia a Ele, mais ou menos nesses termos, que eu não vou nem trazer as palavras, a forma, né, que eu falava, mas que Deus me libertasse. Que Ele fizesse aquilo que fosse a vontade dEle na minha vida. E o tempo foi passando, os anos foram passando, e eu continuava daquela forma, um dia melhor, outro dia pior. E foi então que em um determinado dia eu fui até chamada lá nesse local, né, que eu falei antes.
e eles falaram que eu não precisava mais de ir lá. Então, naquele momento, eu senti o cuidado de Deus na minha vida. Eu pensei, agora eu estou só, de tudo por tudo, só tenho Deus, não tenho mais ninguém. Então, tipo assim, se aconteceu isso, é porque Deus tem um plano melhor na minha vida, é porque Ele traçou algo melhor. E ali eu me agarrei em Deus, né? Fui embora com aquela convicção, agora é só eu e Deus. As pessoas, a família não estava presente, né? Nessa época eu já era casada, estavam todos em outra cidade, né? Em outro estado, e eu estava literalmente só eu e Deus e alguns parentes que eu estava na casa. Nossa, foi assim um momento de solidão mesmo, de sofrimento também, né? De tantas coisas que me vinham à cabeça, que foram ditas para mim, coisas tristes, mas ali eu tinha uma convicção, Deus. Eu segurava a Bíblia como se ali fosse o meu único consolo. Desculpe. Só a Bíblia que me consolava. Então eu falei para Deus, se o Senhor me libertar, se o Senhor me erguer, eu serei somente sua. Eu viverei só para ti e te servirei. Desculpe, estou emocionada. Então, naquele momento, né, eu comecei a servir a Deus com toda a garra e convicção, porque foram momentos difíceis, mas ali eu fui sentindo que Deus estava me libertando pouco a pouco. E eu pensei, se Deus me libertar de tudo isso, eu vou entender que realmente Ele cuida e Ele está comigo e eu serei um sinal para outras pessoas. Então ali eu continuei o meu caminho, as coisas foram se resolvendo, né? Minha família chegou, meu esposo, e graças a Deus o cuidado de Deus foi tão grande na minha vida. E detalhe, eu estava grávida nessa época, né? O cuidado de Deus foi tão grande que eu vou dizer a vocês, eu nunca mais larguei da mão de Deus, né? Eu continuei caminhando em seus caminhos, aí eu comecei, né, realmente a caminhar em seus caminhos e seguro na sua mão. Eu fui segurando na mão de Deus e até hoje, né, é aquele Pai que vai nos levando, que vai nos conduzindo. E dizer a vocês que a partir daquele dia que eu falei a Deus, né, que entregaria minha vida para Ele, eu fiz essa aliança com Deus. Literalmente, foi uma aliança que eu fiz com Ele. E talvez muitos vão dizer, ah, mas a aliança é no batismo? Sim, mas aí eu renovei nessa aliança com Deus. E a minha vida foi mudando dia após dia, né? E a Canção Nova também me ajudou muito, né? É uma rede de comunicação social, né? Pela TV, rádio, né? Na época mais era rádio. E ali eu sentia o consolo muitas vezes de Deus. Ali eu sentia, eu tinha palavras de ânimo muitas vezes, porque Deus se utilizava daquele canal de graça na minha vida. Porque naquela época a gente não tinha muitos meios, a gente não, sabe? Era tudo muito assim, difícil para quem mora na roça, no sítio, né? Mas Deus foi me abençoando, foi cuidando de mim. E ali eu percebi que realmente Deus cuida, Ele não nos abandona. E quanto mais você está só, literalmente só, é que o cuidado de Deus é maior. Então é isso, meus irmãos. Me desculpe pela emoção, né, das lágrimas, porque quando a gente passa por uma situação muito sofrida, a gente, quando relembra, a gente acaba se emocionando, né? E o que eu queria deixar para vocês é o seguinte: não abandonem o Senhor. Deus está perto.
Se você está perto dele, se você entrega o seu caminho a ele, ele está contigo, ele não te abandona, ele jamais vai te abandonar. Tenha fé, porque o Senhor, ele age em nossas vidas, né? Ele está sempre presente em meio às nossas angústias, né? Tem até um salmo que diz: gritei para o Senhor, clamei para o Senhor e ele me ouviu. Então, meus irmãos, quando a gente abandona a Deus, a gente só vai descendo ladeira abaixo. E chega um momento, né, que o mal ele se encarrega, né, de nos empurrar com toda a força para cairmos no abismo. Tenhamos cuidado, vigiemos e oremos, e rezemos, né, para quem prefere, reze, ore, e que a sua vida seja um constante louvor a Deus, porque Ele não te abandona. Isso aí, eu sou uma prova viva disso. Por isso abri esse canal, mais por causa de levar, né, essa palavra, de estar presente com a palavra amiga de uma pessoa experiente, muito sofrida, que já passei por tantos sofrimentos, mas que eu, em momento algum eu fui abandonada, porque Deus sempre esteve lá, presente, firme na minha caminhada. Então, meus queridos e minhas queridas, para ir fechando aqui, o Senhor Jesus disse em sua palavra: no mundo havereis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Realmente, Jesus venceu e nós também venceremos com Ele, né? Nós vamos vencer, não tenhamos medo, né? A fazer igual a Aninha, avante, né? Que estejamos sempre firmes, confiantes, porque Deus não abandona aqueles que nele confiam. Então, meus queridos e minhas queridas, que nós possamos, né, a partir de hoje, né, e quem já caminha nos caminhos do Senhor, estar sempre firme, e quando vier o sofrimento, porque às vezes acontece, não importa, mesmo caminhando nos caminhos do Senhor, às vezes a gente passa por sofrimentos acontece, né? Não estamos imunes nesse mundo de passar por dificuldades, mas o Senhor nos liberta de todos esses sofrimentos, de todas as dificuldades. Claro, sempre precisamos fazer a nossa parte, né? Mas Ele faz a dele e Ele não nos desampara. Então, para fechar, né, dizer a vocês que estamos do lado do vencedor, né? Que é Jesus, que Ele venceu, né? E nós também venceremos com Ele. Então, vamos fazer um momento de oração, né? E eu os convido a fazer esse momento de oração comigo. Senhor, te entrego todas as nossas dúvidas, incertezas, preocupações. Que em meio aos invernos da vida, Senhor, que o Senhor seja o sol, venha nos aquecer, seja a luz, Senhor, para iluminar o nosso caminho. Venha, Senhor, proteger as nossas vidas, o nosso lugar onde moramos, nossa cidade, nosso país e o mundo. Venha, Senhor, trazer a paz que precisamos. Venha nos dar a sua graça, a graça de cada dia, Senhor, de não esmorecermos, de não desistirmos da caminhada, Senhor, de não soltar a sua mão de Pai que vai à frente em passos firmes, nos conduzindo. Oh, meu Deus, muito obrigada, Pai, por todo o seu cuidado em minha vida, por todo o seu cuidado na vida dos meus. Muito obrigada, Pai. Eu só tenho palavras de agradecimento e a emoção hoje está tomando conta, mas eu só tenho que te agradecer, meu Pai. Muito obrigada. Bendito sejas para sempre. Amém.
E aqui me despeço, meus amados, minhas amadas, amados irmãos e irmãs, que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus abençoe cada um de vocês e eu entrego cada um de vocês nas mãos de Deus. Que Deus possa cuidar de tudo aquilo que precisa ser cuidado, tá bom? Que Deus abençoe a vocês imensamente. Muito obrigada a todos. E eu os convido, aqueles que não se inscreveram, né? Quem quiser sentir que achou relevante esse vídeo, que se inscreva no meu canal, né? Para receber as notificações e deixe um like, tá bom? Se isso vocês gostaram, deixe um like e que Deus abençoe a cada um de vocês. E me desculpe pela emoção aqui, muito forte. Não tinha como eu falar algo assim que aconteceu comigo sem me emocionar, né? Porque Deus, Ele é o meu socorro, né? Ele cuidou de mim, Ele cuida de mim, Ele cuida de todos nós, porque todos nós somos amados e queridos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe imensamente a vida de vocês.